Outro destaque, ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele citou o filme Ainda Estou Aqui ao defender que a lei da anistia não vale para o crime de ocultação de cadáver durante a ditadura militar. Em 2015, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra os ex-militares do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o Major Curió, e o Tenente-Coronel Lício Augusto Ribeiro Maciel. Em decisão divulgada nesse domingo, Dino aceitou o recurso do Ministério Público Federal. Os militares estiveram à frente de operações contra integrantes da Guerrilha do Araguaia, movimento armado na ditadura militar na região amazônica na primeira metade dos anos 70. Segundo o ministro, o crime de ocultação de cadáver não ocorre apenas quando a conduta é realizada no mundo físico. A manutenção da omissão do local onde se encontra o cadáver, além de impedir os familiares de exercerem o direito de luto, configura prática de crime, bem como situação de flagrante. O caso ainda será julgado pelos outros ministros, outros magistrados, em sessão no plenário virtual. Você, Dávila, acompanhou essa defesa do ministro Flávio Dino, dizendo que a lei da anistia não deve servir para ocultação de cadáver, claro, na esteira de um filme que tem feito muito sucesso, que é o Ainda Estou Aqui. Caniato, voltamos aqui àquelas normas do direito. O ministro do Supremo tem que falar nos autos. O ministro do Supremo, quando age como um agente político, que tem afinidade ideológica com um lado, não está contribuindo para esclarecer não só o voto, como também fazer um posicionamento político num lugar que tem que ter entendimento jurídico. Eu entendo que essas barbaridades de ditadura tem que ser trazido à tona para que nós tenhamos uma consciência histórica do que é período de brutalidade. E não é só de um lado, não, do outro lado também. Vai fazer a mesma coisa com aqueles que o Marighella matou? Como é que faz? Qual é a igualdade? Então, é assim, ministro tem que falar nos autos. Essa história da autocontenção dos poderes que nós já comentamos aqui várias vezes, essa história de parar de ficar falando o tempo inteiro e apenas falar nos autos seria algo muito benéfico para mostrar que a justiça está aqui para defender a lei, o Estado Democrático de Direito e não posicionamento político-ideológico de indivíduos que ocupam a Suprema Corte. Nós estamos repercutindo as falas do ministro Flávio Dino. Ele chegou até a citar o filme Ainda Estou Aqui, filme nacional, e dizendo que a lei da anistia não deve servir para ocultação de cadáver. Enfim, qual é o tipo de reflexão que a gente deve fazer a partir dessa fala, esse posicionamento do ministro Dino, hein, Mota? Não sei, Caniato. Quando era muito jovem, eu apoiei a campanha pela anistia. Eu me lembro que eu fui com um colega, eu estudava no Colégio Santo Inácio aqui no Rio de Janeiro, e naquela época era complicado você ser a favor da anistia. Era como se fosse uma imagem no espelho da situação atual. E a gente era jovem e a favor da anistia. Eu me lembro que a gente foi até o centro da cidade aqui do Rio de Janeiro comprar um adesivo para colocar no vidro do carro. Anistia ampla, geral e restrita. E eu me lembro que a gente teve um certo receio de fazer isso. Não foi uma coisa tranquila. Havia o receio de algum tipo de represália, mas a gente foi a favor da anistia ampla, geral e restrita. E eu não consigo desaprender essa lição, Caniato, que eu aprendi com a esquerda. Eu continuo sendo a favor da anistia ampla, geral e restrita. Eu não sou jurista, vocês sabem. O meu comentário é baseado apenas no bom senso e no que eu entendo ser a finalidade da anistia. No meu entendimento, a anistia é uma medida extraordinária, da mesma forma que é um perdão presidencial. Anistia e perdão são instrumentos políticos que são usados para resolver problemas que, por várias razões, os caminhos jurídicos normais falharam em resolver. Você, Cristiano Beraldo, a palavra anistia ou a lei da anistia está em alta, né? Vem sendo muito debatida. Agora,
grupos se posicionam de formas diferentes quando se olha para um passado não muito distante e para as coisas que a gente observa atualmente, né, Beraldo? Caniato, a lei da anistia no Brasil, se não me engano, tem mais de 40 anos. E a gente até hoje está vendo este tema tomar espaço da Suprema Corte, que vai mudando o passado brasileiro. Um ministro do STF se inspirar num filme, numa obra de ficção, por mais que seja produzida com base em fatos reais, enfim, eu acho que foge do propósito da Corte. A citação de ministros do Supremo Tribunal Federal tem que ser da Constituição brasileira, goste ou não goste. O que rege a Suprema Corte é a Constituição e interpretações feitas por juristas renomados em relação ao texto constitucional. Mas citar um filme não me parece algo que caberia nessa circunstância, Caniato. Eu vejo isso tudo com muita desconfiança. A desconfiança é que a gente está num caminho de se esquecer o propósito da Suprema Corte, se esquecer que a Suprema Corte brasileira sempre deu muitos bons exemplos de julgamentos feitos com base na Constituição, com manifestações de juízes no alto do processo, sem essa necessidade de extrapolar, como a gente tem visto de forma tão repetida ultimamente. Antes de virar, Dávila, a gente tem visto um movimento de revisionismo histórico, né? Você reinterpretar a história, mudar nome de ruas, de retirada de monumentos, enfim. Onde vai dar isso daí, hein, Dávila? Preciso também trazer isso para o debate, né? Bom, eu sou um apaixonado pela história. Esse revisionismo de história sem conhecer a história, isso é um perigo danado, porque as pessoas não sabem nada da história do Brasil. Aliás, eu fico chocado como as pessoas conhecem pouco a história do Brasil. Por isso que nós continuamos a repetir os erros do passado. Mas eu acho que o ponto fundamental aqui, Caniato, nesse momento da história brasileira, nós precisamos despolitizar a justiça e desjudicializar a política. Esse, sim, é o caminho que nós temos de trilhar.